Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, meu preto safado! Vamos, salvado! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Terceiros somos preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais. Dentre elas, a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. Como bem falou a doutora Maria Silvia de Oliveira, é preciso conhecer a história para entendermos o que significa o racismo estrutural. Ela fez uma volta no tempo, iniciando no século XVI e foi até o século XIX, período em que a escravidão foi marcada pela exploração forçada da mão de obra de negros e negras trazidos do continente africano e escravizados pelos europeus. As manifestações antirracistas desencadeadas pelas mortes de George Floyd, 27 anos, João Pedro, 14 anos, Miguel Otávio, 5 anos, João Alberto, 40 anos e muitas outras vítimas colocaram em evidência as discussões sobre o racismo estrutural. Os casos de violências praticadas por agentes do Estado são fortes exemplos de racismo estrutural.
assim como o último caso ocorrido nas lojas do supermercado da rede Carrefour, com o caso do João Alberto, de 40 anos. O racismo é o principal instrumento de exclusão da sociedade brasileira, diz a Natalina Lourenço. São exemplos de racismo estrutural, por exemplo, sentimos falta de pessoas negras assumindo cargos de grande relevância nas grandes empresas do nosso país. O racismo estrutural desvaloriza e limita as oportunidades para as pessoas negras. E assim são tantos prejuízos que o povo negro sofre por conta do racismo estrutural. Mas somos um povo valente, lutador e esperançoso que esse respeito um dia sejam respeitados.